Fala, família Palmeiras, tudo bem? Vitória garantida, classificação retomada e o Palmeiras segue firme na busca pelo título paulista. O Palmeiras venceu a Ferroviária agora há pouco por 2-1 no Allianz Parque. Nós vamos falar bastante sobre este jogo, trazer as nossas opiniões a respeito do que a gente viu no jogo. E para a gente começar, né, rapidamente, já vou direto no tema, não vou ficar enrolando muito não. O Palmeiras ele fez um grande jogo, né? O primeiro tempo começou a todo vapor, o Palmeiras jogando muito bem, com muito volume de jogo, bastante pressão, aproveitando-se também do fato da Ferroviária jogar um pouco mais defensivo, jogando com as linhas baixas para tentar explorar os contra-ataques. Em alguns momentos a Ferroviária até conseguia puxar esses contra-ataques e teve algumas chances, principalmente em chutes de fora da área, com Tony Anderson ou com o próprio John Kennedy, né, que, como eu disse no pré-jogo, é o jogador de mais perigo aí dessa equipe da Ferroviária. Ele teve algumas oportunidades na primeira etapa, a Ferroviária ela levou alguns sustos nesse primeiro tempo, fez uma boa estratégia, né? Uma estratégia defensiva e contra-ataques, né? Só que quando chegava para finalizar, não teve a mesma competência, tanto que o Everton não precisou defender tanto como aconteceu no jogo passado contra o Red Bull Bragantino. Já na segunda etapa, e aí o Palmeiras seguiu, né, na sua linha, jogando, pressionando, jogando pelos lados, principalmente com o Dudu, ou mesmo com o próprio Rafael Veiga, né, fazendo as jogadas, e aí no lado direito a bola saiu dos pés após um arremesso lateral cobrado do lado direito, o Veiga cruzou e o Gabriel Menino abriu o placar para o Palmeiras. O Palmeiras fez 1-0 aí com o Gabriel Menino, ele que vem sendo um dos destaques aí da equipe do Palmeiras nessa temporada, sem dúvida nenhuma, uma temporada de recuperação, né? Um jogador que a gente sempre teve muita expectativa sobre ele na época que o Danilo surge. Lembremos que os badalados da categoria de base do Palmeiras eram o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, então realmente são jogadores que a gente sempre esperou um pouco mais do que mostraram, né? Até o Patrick e o Gabriel Menino, eles demonstraram naquela Libertadores de 2020 os famosos três porquinhos, né? Então foi uma temporada excelente do Gabriel Menino, só que depois ele acabou por problemas pessoais, por questões dele mesmo, que ele sempre fala nas entrevistas, né, que ele perdeu o foco. Ele acabou se perdendo na carreira, ficou fora do Mundial e agora vem retomando o seu futebol e se continuar dessa maneira, e parece que vai continuar dessa maneira, né, pelo menos nas entrevistas que a gente escuta dele, a gente percebe que ele mudou a cabeça, ele está com um foco bem, está muito bem focado, né, nesse sentido. Então acredito que ele possa assim se desenvolver. Minha preocupação em relação ao Gabriel Menino sempre foi a questão da marcação. Acho que ele precisa evoluir nesse sentido, mas ele vem fazendo boas atuações e vem causando perigo para os adversários, finalizando com o chute, né, os chutes de fora da área, chutes fortes, que quando ele acerta é difícil de errar, de o goleiro fazer uma defesa, e também de cabeça, ele vem fazendo bastante, participando bastante nesse sentido também. E aí hoje ele fez uma bela partida, fez esse gol, Palmeiras 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, a Ferroviária já não conseguia marcar tão bem, começou muito mal o segundo tempo, e o Palmeiras seguiu com o seu ritmo, com a sua maneira de atuar, né? Criando volume de jogo, indo para cima da equipe da Ferroviária, tentando abrir os espaços. E aí, num chute de fora da área de extrema felicidade do Rafael Veiga, a bola desviou no marcador e aí enganou o goleiro Saulo e o Palmeiras fez o segundo gol já no início, né, da segunda etapa. E a Ferroviária não conseguia desempenhar, não conseguia fazer, né, não conseguiu criar tanto como conseguiu no primeiro tempo. Se no primeiro tempo conseguia chegar às vezes com Tony Anderson e também o, com o atacante, né, o John Kennedy, na segunda etapa
o jogo foi bem diferente, não conseguia criar de maneira nenhuma, até que vieram aqueles velhos problemas, né, que a gente fala sempre aqui nas nossas lives, a questão do banco de reservas do Palmeiras. A partir do momento que o Palmeiras precisa substituir, coloca as reservas em campo, o time perde qualidade, não consegue segurar a bola, começa a cometer erros básicos, erros simples, e aí isso acaba gerando perigo. E aí numa dessas jogadas, numa cobrança de falta, ninguém marcou o Matheus Lucas, né, que cabeceou sozinho e diminuiu o placar para a equipe da Ferroviária, 2-1. Depois disso, a Ferroviária começou a se lançar mais. E isso já foi aos 47 minutos do segundo tempo. Então vamos colocar aqui que a Ferroviária fez um bom primeiro tempo, né? Foi muito bem defensivamente e teve oportunidades no contra-ataque. No segundo tempo, ela não foi tão bem nem defensivamente e muito menos para tentar criar, tentar contra-atacar, mas depois de um erro de bola parada, o Palmeiras sofre o gol e aí o time da Ferroviária ainda teve mais uma cobrança, mais um cruzamento que o jogador cabeceou e levou perigo, né? Então duas vezes lances parecidos a Ferroviária teve chance, dessa vez ele desperdiçou e aí ficou nessa questão, ficou naqueles momentos finais e você percebia que o Palmeiras não conseguia mais segurar a bola. Então, no momento que você precisa cadenciar o jogo, você não consegue. O Palmeiras começa a perder essa capacidade no momento que ele faz as substituições. E quais foram essas substituições? Saíram o Dudu, Rony, Hendrick, Veiga e o Marcos Rocha. Entraram o Flaco, Breno Lopes, Mike, Jailson e Giovani. Desses, o Giovani, para mim, foi o único jogador que se destacou. Teve algumas oportunidades muito boas, né, no 1 contra 1, ele sempre criando dificuldades para as marcações. Teve uma chance que ele saiu passando por 2, 3 jogadores e finalizou cruzado, né, de lado, ele finalizou, o goleiro acabou espalmando, defendeu. E em outras ele errou nas finalizações, errou na tomada de decisão, mas é um jogador que mostra cada vez mais que tem qualidade e que vem merecendo sim oportunidades. O Hendrick novamente passou uma partida, vamos colocar aqui, ele não fez o gol, né? Mais uma vez ficou sem fazer gols, mas do meu ponto de vista segue jogando bem, fez uma boa partida. No primeiro tempo ele perde um gol com 1 minuto de jogo, né? Logo no início ele finaliza cara a cara com o goleiro e para no goleiro Saulo, ele finaliza no meio, então o Saulo teve facilidade para defender. Na sequência ele participou bastante do jogo também, atuando como voltando, né, saindo da área e vindo buscar o jogo para tentar municiar os pontas, o Dudu, municiar o próprio Rony, né, mas não conseguiu fazer o seu golzinho, mas para mim foi uma boa partida dele. Segundo tempo, ele foi um pouco afobado, ele teve 2 chances de fazer gol. Na primeira, ele, ele fura, se eu não estou enganado, e na segunda ele recebe e tenta finalizar e chuta muito forte, passa por cima do gol. Então acho que é questão de tempo para o Hendrick começar a fazer gols, é questão de ter um pouquinho mais de tranquilidade. Só que a gente tem que pensar o seguinte, é muito difícil já para um jogador mais velho, um jogador que às vezes está com 25, 30 anos e que está passando por uma seca de gols, administrar essa situação, imagine para um menino de 16 anos, né? Mas eu acho que é questão de tempo, a hora que começar a fazer os gols dele, vai deslanchar assim como foi o Gabriel Jesus lá no passado. Mas é isso, o Palmeiras fez um bom jogo, para mim acho que fica um bom um bom recado, né, mostrando para nós que o Palmeiras ele vem forte para essa briga do Campeonato Paulista, promete ter uma boa temporada, mas fica aquela preocupação em relação ao banco de reserva e em relação também a questões como, por exemplo, a utilização
desses jogadores aí em algumas decisões, porque em algum momento esses jogadores que hoje são reservas, eles vão ter que jogar. Espero que eles não joguem nas decisões, porque senão vai ser complicado. E eu acredito que ainda falta também corrigir essa questão defensiva do Palmeiras nos momentos em que ele ataca. Porque o Palmeiras ele hoje tem um volume muito alto de jogo, mas ainda tem problemas na recomposição no momento em que perde a bola. Então acho que essas questões precisam ser resolvidas, já que não vem contratação, né? Inclusive foi noticiado hoje que o Andrei já acertou com o Vasco da Gama, então o Andrei, que poderia ser o nosso reforço, acertou com o Vasco da Gama. O Palmeiras precisa se mexer no mercado, procurar jogadores aí para algumas posições, não são muitas posições, mas precisa sim trazer para completar esse elenco e deixar ele mais forte, até porque os adversários se reforçaram bastante, alguns realmente se reforçaram bem, outros nem tanto, mas o Palmeiras, independente dos adversários, ele precisa fazer a sua parte para se tornar cada vez mais forte e vencer mais títulos. Não é verdade? Então é isso, galera. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Também se inscreva nas nossas redes sociais, né? Estão todas aí na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!